Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando a edição de número 33 do Boletim Colorado por Estrela Bet, com a repercussão completa da classificação do Inter para a segunda fase da Copa do Brasil e também detalhes sobre a grande fase do futebol masculino, que chega a 7 vitórias consecutivas em 2024. No final de semana passado, o Grenal 441, primeiro do ano de 2024, foi encerrado com vitória do Internacional pelo placar de 3-2. Foi a primeira vez desde 28 de maio de 1939, desde o clássico Grenal 57, portanto, que o Internacional esteve duas vezes atrás do placar diante do rival e mesmo assim conquistou a vitória na partida. No Grenal 57, o grande nome foi Silvio Pirillo, ídolo do Internacional nos anos 30, que marcou os 3 gols colorados na partida. Já agora, em 2024, o primeiro protagonismo, claro, foi da torcida, que estabeleceu o maior público do novo Beira-Rio em clássicos grenais. Foram mais de 47 mil colorados e coloradas apoiando o time de Eduardo Cudê. Dentro de campo, Maurício, na sua estreia como titular em 2024, ele, que abriu a temporada disputando o pré-olímpico com a seleção brasileira, marcou o gol de empate do Internacional, o gol do Inter no primeiro tempo, que foi encerrado com o placar de 1-1. Na etapa final, o rival mais uma vez marcou o primeiro, mas o Inter precisou de apenas 45 segundos de Lucas Alaro em campo para igualar o marcador. Em 2 toques na bola, o argentino finalizou de perna canhota, fora do alcance do goleiro, e marcou aquele que foi o gol de número 600 da história do Inter nos clássicos grenais. Quando tudo parecia se encaminhar para o empate, Alan Patrick sofreu pênalti de Walter Kahneman já nos acréscimos e o próprio camisa 10 assumiu a responsabilidade da cobrança para decretar a vitória de 3-2 do Clube do Povo. O gol foi de número 4 marcado por Alan Patrick em clássicos, ele que vem se notabilizando como o grande homem grenal da década de 2020. O Grenal 441 também marcou a primeira vez desde 1954 que o Internacional marcou pelo menos 3 gols em 2 clássicos consecutivos. No Grenal 440, disputado em outubro de 2023 e válido pelo Campeonato Brasileiro, o Colorado também venceu o rival pelo placar de 3-2. E a vitória, válida pelo Gauchão de 2024, levou o time de Eduardo Cudê aos 25 pontos na tabela de classificação e garantiu com uma rodada de antecedência a liderança da primeira fase estadual. Pelo Campeonato Gaúcho, o Inter volta a campo nesse sábado, dia 2 de março, contra o Juventude, outro duelo de times de Série A do Brasileirão, e a bola rola no Alfredo Giacone a partir das 16h30, mas o Inter já garantido na primeira colocação, já com a liderança assegurada da primeira fase estadual, e assim avançará para a fase de quartas de final, que serão disputadas em jogo único, ou seja, no Beira-Rio, contra a equipe que encerraram a primeira fase do Gauchão na 8ª posição. O Internacional decidirá uma vaga nas semifinais. A Semana Colorada, porém, não ficou restrita ao Campeonato Gaúcho, uma vez que o Clube do Povo estreou com vitória na Copa do Brasil. Pela primeira fase da competição mais democrática do país, o time de Eduardo Cudê enfrentou o Asa em Arapiraca e conquistou uma importante vitória de 2-0. O Colorado tinha vantagem do empate no confronto, mas mesmo assim, logo aos 5 minutos de partida, abriu o placar com Lucas Alaro, que chegou ao seu 3º gol nos últimos 4 jogos disputados com a camisa vermelha. No segundo tempo, também após jogada de escanteio, Maurício cruzou da direita, Wanderson foi garçom e Vitão, pela 3ª vez desde que chegou ao Inter, balançou as redes adversárias. Na comemoração, o zagueiro homenageou a filha Maia, que está por vir, inclusive dedicou a ela o gol em entrevista concedida com exclusividade para as mídias do Inter após o apito final no estádio Fumeirão. Estou feliz com a classificação, o gol é consequência de muito trabalho, a gente vem trabalhando essa bola parada aí, graças a Deus Deus conseguiu me abençoar, eu pude fazer um gol para minha menininha, para a Maia que está vindo. Classificado para a segunda fase, o Inter enfrentará o Nova Iguaçu. O duelo ainda terá suas datas definidas pela CBF, mas acontecerá no Rio de Janeiro e, diferente do confronto contra o Asa, não terá vantagem do empate para o Inter, ou seja, quem vencer fica com a vaga, empate leva a decisão para os pênaltis. Voltando nossas atenções para o celeiro de Ases, a categoria Sub-17 está prestes a estrear na Copa do Brasil. Diante do Grêmio, o Inter vai a campo nesta sexta-feira, dia 1º de março, a partir das 9h30 da noite, e o duelo, válido pela primeira fase da competição nacional, acontece no CT Hélio Dourado. O Grenal, em jogo único, decide o classificado para a fase de 8ª de final da Copa do Brasil Sub-17, onde o adversário será o São Paulo, que já estreou na competição nacional com vitória de 4-1 sobre o PSTC.
Lembrando que o Grenal Sub-17 contará com transmissão do Sport TV e da Rádio Colorada, categoria Sub-17 masculina, que em 2024 já levantou taça, conquistou em janeiro passado a Fan Cup no estado de São Paulo. Por fim, as gurias coloradas tiveram divulgadas as datas das primeiras rodadas do Brasileirão Feminino A1 Internacional, que desde 2019, quando estreou na elite nacional, em todos os anos avançou pelo menos até as quartas de final e estreará no dia 17 de março, um domingo, às 16 horas contra o América Mineiro. O confronto ainda não teve estádio definido pelo adversário Belo Horizontino. A estreia em casa acontece na quarta-feira, dia 20 de março, e a bola rola a partir das 8h30 no Sesc Protásio Alves para Internacional e Fluminense. Depois disso, o Inter voltará a Minas Gerais para enfrentar o Cruzeiro no sábado, dia 23 de março, às 16 horas no estádio Castor Cifuentes. Na semana seguinte, sexta-feira, dia 29 de março, às 9h30 da noite, Internacional e Corinthians se enfrentam nesse que tem se tornado um dos grandes clássicos do futebol feminino brasileiro. O estádio, palco do confronto, ainda não foi definido, como também não foi definido o estádio do Clássico Grenal, que acontecerá, válido pela 5ª rodada do Brasileirão Feminino 1, no dia 12 de abril, sexta-feira, às 19 horas. Também como mandante, na sexta rodada, o Colorado enfrentará o Flamengo, partida no dia 21 de abril, um domingo às 11 horas da manhã, e depois será visitante contra o Real Brasília, dia 27 de abril, sábado às 15 horas no estádio Defele, fechando as rodadas já definidas e destrinchadas pela CBF. O dia 1º de maio, feriado Dia Trabalhador, será de confronto entre Inter e São Paulo no Sesc Protásio Alves. A bola rola a partir das 15 horas da quarta-feira em questão. Gurias coloradas que já disputaram em 2024 a Supercopa Feminina do Brasil, e a temporada ainda reserva muitas emoções para o futebol feminino do Internacional. Nas categorias de base, inclusive, a equipe Sub-20, que é a única campeã do Brasileirão na história, venceu as 2 edições já disputadas em 2022 e 2023, voltará a campo pelo Campeonato Nacional no próximo dia 13 de março, quarta-feira, às 15 horas, contra o Grêmio. O Clássico Grenal integrará a 3ª rodada da primeira fase do Brasileirão Sub-20. Até aqui, o Inter já venceu o América Mineiro em Porto Alegre por 4-0 e o Santos no Litoral Paulista pelo placar de 6-2. Repassados os principais destaques da última semana de fevereiro e também projetados os compromissos que abrem o mês de março no Clube do Povo, a gente abre agora no Boletim Colorado o Momento Estrela Bet. No Campeonato Carioca, o próximo adversário do Inter na Copa do Brasil, Nova Iguaçu, é a grande sensação e já garantiu que pelo menos um dos 4 tradicionais grandes ficará de fora das semifinais. Flamengo, Fluminense e Nova Iguaçu já seguraram fase na semifinal estadual, enquanto Vasco e Botafogo brigam pelo último lugar nos mata-matas do Rio de Janeiro. O Vasco tem vantagem, é 4º colocado e enfrentará no domingo, a partir das 6h10, a equipe da Portuguesa do Rio de Janeiro, atual 7ª colocada. O Vasco, em caso de vitória, já assegurará, vitória em casa, como mandante, assegurará sua classificação. Já o Botafogo, além de torcer por uma derrota do Vasco da Gama, precisa vencer o atual vice-líder Fluminense. O Fluminense e o Botafogo se enfrentarão no domingo também, dia 3 de março, a partir das 16 horas. E o clássico chega com 2 equipes desgastadas pelo meio de semana. O Botafogo, por conta da primeira fase que disputou, a segunda fase preliminar da Conmebol Libertadores, e o Fluminense com desgaste pela disputa do jogo de volta da Conmebol Recopa Sul-Americana. O Botafogo, com o Fábio Matias, começou a engatar uma série de resultados interessantes e ele teve um dia a mais de descanso, foi a campo na quarta, Fluminense na quinta-feira. Por isso, é um time que chega em momento embalado e de afirmação contra um adversário que é o atual campeão da América e merece muito respeito, mas acredito que a equipe de Fábio Matias, ex-técnico do Celeiro de Asa, consegue sim mesmo como visitante o empate. O empate tem odds muito interessantes na Estrela Bet de 3,33. Já no Campeonato Paulista, 2 equipes de sangue doce se enfrentam num clássico que tem sido o principal do estado bandeirante. Afinal de contas, São Paulo e Palmeiras têm uma rivalidade que já envolveu confrontos recentes em final de Paulistão, em Libertadores, em Copa do Brasil e há pouco tempo atrás, no início de fevereiro, a decisão da Supercopa do Brasil. As equipes se enfrentam com o mando de campo do São Paulo, que precisa de um empate para matematicamente assegurar sua classificação à próxima fase do Paulistão, enquanto o Palmeiras quer apenas garantir a melhor campanha do primeiro turno da primeira fase do Paulistão. Num jogo em que os times vão certamente dosar um pouco o ritmo, porque estão por vir
decisões, a expectativa também aponta para um empate com um bom retorno na Estrela Bet. As odds de momento são de 3,25 para uma igualdade entre os comandados de Thiago Carpini e o time de Abel Ferreira. Essa foi a 33ª edição do Boletim Colorado por Estrela Bet, com a repercussão completa da semana que levou o Internacional a 7 vitórias consecutivas do futebol masculino em 2024. Também a projeção do Grenal, que abre a Copa do Brasil Sub-17, e ainda detalhes sobre o calendário do futebol feminino colorado. Na semana que vem, a gente retorna com novas atualizações sobre a agenda do Clube do Povo do Rio Grande do Sul.